Alô, galera! Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, vendo aí o vídeo do canal Pai Carlos, né? No qual o Fábio Azevedo fala lá sobre fonte, né? Que ele tem fonte, e etc e tal, né? Primeiramente, eu gostaria que os senhores soubessem a técnica, né? O que é fonte juridicamente, onde está e a verdade sobre isso, né? A fonte, ela está na Constituição, né? Lá onde permite liberdade de expressão e etc, né? E onde fala em fonte na Constituição, aspas, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício da profissão, fecha aspas, né? A primeira pergunta que se faz aqui, para quem tem uma noção, se essa profissão aí, na qual a Constituição fala, com relação a resguardar-se a fonte, quando necessário, ao exercício dessa profissão que a Constituição menciona, essa profissão não é regulamentada. O que é algo regulamentado? Por exemplo, eu sou advogado, tem uma lei que regulamenta isso. A lei que regulamentava a questão do jornalismo era a lei de imprensa, que foi revogada pela premissa maior, liberdade de expressão, né? Então, qualquer um que faça comunicação, né, que tenha acesso ou acesse outros à informação, pode resguardar o sigilo da fonte. Fonte não é privilégio, prerrogativa de jornalista. Jamais, né? A expressão jornalistas tal perdeu a sua força, né? A sua pujança lá atrás, quando houve a questão da revogação da lei de imprensa, né? A abrogação, que é a revogação total, né? E aí temos a derrogação, que é parcial, temos a abrogação, que é total, né? E aí, o que o Supremo Tribunal Federal, à época, falou quando revogou a lei de imprensa? Olha, todo mundo aí pode comunicar-se. Liberdade de expressão é a premissa maior, né? Então, não precisa haver qualquer regulamentação. Youtuber não é regulamentado. A profissão de youtuber, né? A profissão de quem está no Instagram, isso não tem regulamentação, né? Então, mesmo que a gente estivesse falando aqui de regulamentação, né, não é o caso, porque não precisam ser regulamentados. Qualquer um pode, no Instagram, no YouTube, comunicar-se, né? E o sigilo da fonte, historicamente, tem outros fundamentos, que não é o caso aqui entrar nesse vídeo aqui, né? Agora, a fonte, ela foi burlada, a fonte ela foi aviltada quando abutres, aproveitadores, né, começaram a dizer que tinham fonte. Na minha época, estou com 55, eu fiz 4 períodos de jornalismo quando eu tinha 20 anos, 19 anos, né, antes de fazer direito. E aí, lá, se fazia reverência aos jornalistas, né? O grande, por exemplo, o Heródoto Barbeiro, acho que é isso, Heródoto Barbeiro, acho que é isso, da Record, acho que é isso. Esse cara, quando ele fala, as pessoas param para ouvir, quando ele fala em fonte, você escuta, aceita aquilo, e você vê esses caras aí, né, falar em fonte, né? Então, a fonte, ela ascendeu pelo uso dos grandes jornalistas que falavam, olha, eu tenho uma fonte, me resguardo a não dizer qual é. E acabou, né? Não tem obrigação de dizer qual é, momento algum, né? Comunicador, né? Até o fofoqueiro aqui não precisa falar fonte, né? A Constituição resguarda a todos, né? Mesmo não sendo fofoca uma profissão, youtuber é uma profissão, isso aqui não é uma profissão, ao menos não é regulamentada, né? Então a fonte, ela ascendeu, que é dígrafo, né? 2 letras, um som só, ascendeu a um respeito aos jornalistas, né? E aí, você não viu os caras errando, quando o cara falava uma coisa, era uma coisa mesmo, né?
o jornalista era respeitado, né? Não tinham fontes derrubadas. E de lá para cá, tem vários fazendo merda por aí. E eu vou me ater, né? Eu vou aqui reverenciar o Fábio Azevedo, né? Soltou lá um vídeo dele dizendo que ele tem fonte, que ele estudou 4 anos, não sei o que e tal. Eu remeto os senhores a um vídeo dele, no qual ele começa assim: será assinado nas próximas semanas um contrato do Vasco, de venda do Vasco com fundo árabe. Se eu tivesse dito isso, eu não tinha cara de me olhar no espelho, né? Se eu tenho essa informação defenestrada pelos próximos dias, eu não apareço mais aqui, né? Ele, jornalista, né? Pretenso jornalista, porque, porra, não perdeu o respeito, cara, para todo mundo aí, né? E quer ver mais um desrespeito que ele comete? Eu tenho uma boa memória, graças a Deus, né? Graças a Deus. Logo depois que houve esse negócio, quando ele apresenta num vídeo, né? Será assinado nos próximos dias um contrato do Vasco sendo comprado pelo fundo árabe, blá blá blá. Ele pergunta ao Pedrinho, ao vivo, em cores, em loco, né? Pedrinho, e o fundo árabe? Não tem fundo árabe algum. Não tem, né? E aí, no dia seguinte, eu tive o prazer, né? Eu tive o prazer e o talante de ir no canal dele e escutá-lo dizer o seguinte: eu não errei. Quem errou foi a minha fonte. Eu não errei. Se houve algum erro aqui, foi a minha fonte. A culpa é dela. Eu sigo aqui com o meu trabalho. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem quando você escuta alguém dizer que não foi erro dele por ter dito uma fonte, que tinha uma fonte fidedigna, e isso não acontece, né? Então, para recapitular, a fonte ela foi pinçada para jornalistas que podiam ter algum problema com relação ao governo, né? O governo antigamente batia muito na imprensa, e aí a Constituição veio aí com essa regração, né? Veio regrar a questão da fonte e da sua não necessidade de dizer quem é, né? Independente se a profissão é regulamentada ou não, já com a revogação da lei de imprensa. A Constituição de 88 veio depois da revogação de imprensa, né? Mas manteve o cuidado contra falsas ditaduras, né? Ou ditaduras de verdade. Não vou entrar nesse mérito, pelo amor de Deus, né? Então, mais uma vez aqui, fica o meu protesto, né? Contra canais desse tipo aí, tal do Fábio Azevedo. E, por favor, né? Tem uma expressão antiga que a minha vovozinha, né? Falava, vamos separar o joio do trigo. Separem o joio do trigo, mas não fiquem com o joio. O joio é o Fábio Azevedo. O joio é o Atenção Vascaínos. O joio, Mário Coelho, Dieguinho, Vasco Connection, Laureano, né? Inclusive o rapaz que trabalha com o Laureano lá, que faz participa lá com o Laureano, né, o Luiz. Eu tenho um bom diálogo com ele aqui na internet, né? Peço desculpas aí, Luiz, mas eu tenho que falar mal do seu companheiro de bancada, né? E tem mais por aí. Canal gigante vascaíno o tempo inteiro mentindo, cara, né? Mas vou resumir todos esses personagens aí. Zé Colmeia, cadê Zé Colmeia? Os 600 milhões que tinha a mesa aí para comprar o Vasco, Zé Colmeia, cadê? Gui Camarda, que há pouco tempo aí era estagiário do Edmundo lá, né? Falou que tinha uma proposta à mesa, não sei o que e tal. Tu acha que alguém ia procurar você, Gui Camarda? Que, igual a mim, somos zero à esquerda. Por que não procuraria alguém importante? Você não é importante, Gui Camarda, muito menos eu. Pessoas igual a gente aqui, né? Totalmente humildes, não tem contato com essa gente, Gui Camarda. Não use isso, não. Seja um jornalista legal, né? Vá crescendo da profissão sem mentiras, né? E mais por aí, tem uma porção deles. Mas eu pego aqui todos, né? E transformo aí no super no super Pinóquio, né? A gente acompanha o Fábio Azevedo
ele tem apelido de Pinóquio, mas a partir de agora é Super Pinóquio, porque passou a mentir mais ainda, né? Pelo amor de Deus. Então, fico por aqui. Respeitem mais a fonte. Deixem de ser canalhas, abutres, né? Jorge Nicola estava quietinho no canto dele. Aí, a entrevista do Fábio Azevedo... Não, a entrevista do Carregal, né? O Fábio Azevedo entrevista o Carregal, o vice-presidente jurídico do Vasco, e aí o abutre, né, a ave de rapina Nicola volta, né, das profundezas do inferno e volta a falar de Vasco para dar engajamento, né, para ganhar like. Pô, você tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, cara, vai pro inferno, né? Bom, ainda vou pensar aqui se eu vou colocar o título mandando esse pessoal pro inferno. Eu vou pensar aqui, entre desligar agora o vídeo e escrever o meu título, eu vou pensar aqui. Se gostou dos comentários, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco em Análise, fiquem com Deus e até o próximo dia, até o próximo vídeo. Abutres!